Dia de estudo 3, prática do, do estudo sobre resumos de padrões gráficos, figuras gráficas. No vídeo anterior a gente viu que a gente estudou sobre figuras gráficas e o que elas significam na prática. Vamos lá. Eu estou aberto aqui com um triângulo ascendente. O que seria um triângulo ascendente? É parecido com o simétrico, inclusive na sua forma de projetar o mercado. Entretanto, a linha superior fica praticamente horizontal. Bom, aqui no gráfico do Bitcoin diário, a gente tem uma representação dessa figura, que é o triângulo ascendente. A gente puxa um traçado da mínima para a máxima, aqui em cima, que terminou essa máxima, nessa pernada de alta, que chamamos assim. E se vocês repararem, aqui a gente traça uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, e a gente traça um suporte, uma resistência aqui no topo. E o que a gente enxergou aqui? Exatamente, um triângulo ascendente, e esse é um padrão de continuação, que significa que tende a continuar subindo o preço. E bem no final dele a gente viu que nesse candle aqui o preço disparou e automaticamente começou a acionar, né? Os vendedores começaram a executar suas ordens de venda para obter o lucro que já foi proporcional essa pernada de alta. E o preço agora ele retornou ao nosso suporte, que seria uma linha exatamente aqui, ó. Esse aqui é um nosso suporte mais forte de todos. Vocês podem ver que o gráfico ele bateu aqui embaixo e retraiu, ou seja, tem uma chance desse preço ficar parado aqui numa zona de consolidação e explodir para cima, ou o Bitcoin descer, chegar à casa dos 24.759 dólares. Isso daqui é basicamente o que eu entendo, o que eu entendi sobre a figura do triângulo ascendente e a importância dela no mercado. Então aqui a gente tem uma representação dessa figura e o preço aqui ele já deu início a uma alta, só que aqui chegou uma zona de resistência do mercado, que seria 30 mil dólares. E o preço voltou para dentro do retângulo dele. E agora ele está querendo romper para baixo. Ou seja, além da nossa bandeira, ele está dentro de uma zona de consolidação. E segundo o livro, o retângulo ele tem uma representação que o preço ele tende ou a romper totalmente para baixo, derreter, ou subir. E o que ele nos indica até esse momento aqui, até esse candle aqui, ó, que o preço ele está querendo romper para baixo, ou seja, ele está querendo chegar a uma resistência dele, que seria os 25 mil e os 24 mil dólares. Ou seja, até o momento falamos sobre duas figuras gráficas. Eu vou procurar outro exemplo aqui no gráfico sobre padrão de continuação e vou estar trazendo para vocês agora. Bom, dando continuidade aos nossos padrões de continuação, aqui continuo no gráfico do BTC. Aqui é possível a gente localizar uma cunha. O que seria uma cunha? Seria aqui o resumo diz o seguinte: elas podem ser cunhas ascendentes e descendentes. São parecidíssimas com um triângulo. São formações gráficas em que o preço fica contido entre duas linhas, superior e inferior. Fica contido entre duas linhas, superior e inferior. Uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. E aqui, convergentes. A diferença para o triângulo é que suas linhas são simultaneamente inclinadas para cima ou para baixo. Entretanto, a forma de projetar o mercado é exatamente igual ao triângulo. Olha aqui, bem parecido com um triângulo, só que isso aqui se chama cunha. É um exemplo desse desenho aqui, exatamente. Ó. Uma linha de tendência de alta, uma de alta. Só que aqui a gente teve o quê? Uma linha de tendência de baixa e aqui de alta. Um exemplo bacana. Acho que foi um exemplo válido. Se a gente puxar para cá também, ó, temos, se eu
for considerar isso aqui como um suporte, olha aqui, ó, mais parecido com isso. Perfeito? Aqui, ó. Seria exatamente aqui. O preço trabalhando dentro disso daqui e derreteu. Tanto é que ele buscou um suporte aqui embaixo. E novamente aqui acontece aqui no caso aconteceu uma bandeira. Vou desenhar aqui para vocês verem, ó. Uma linha de tendência, ó, a cunha, preço derreteu até aqui. Linha de tendência, ó, um triângulo ascendente, ó. Linha de tendência novamente. Uma bandeira, vou considerar assim. Aqui assim. Outra, novamente a mesma cunha. Aqui, ó. Novamente uma cunha. Como a gente sabe que nada é garantido no mercado, não existe uma estratégia 100% eficaz, a gente estuda exatamente para isso. Vai identificar momentos bons. Ou seja, ó, teve uma cunha, mas o preço não derreteu. Ele subiu mais um pouco, ele subiu até essa região aqui. Ó. Ele está numa cunha. Só que olha aqui o tamanho dessa cunha que esteve aqui. Buscou isso aqui tudo. E essa aqui foi uma maior. E ela não derreteu tanto. Mas não deixa de ser um padrão chamado de cunha. Eu vou buscar mais um padrão para a gente poder ver outro exemplo. Só retificando, eu falei bandeira, só que... Não falei bandeira não, falei triângulo. Bom, aqui no gráfico de BTC nós visualizamos uma bandeira de alta. Como vocês podem ver, é o mesmo padrão que a gente leu aqui no livro. Ó, uma baixa, uma pernada de alta, as mínimas e as máximas nos dando um indício de uma bandeira, que quer nos dizer que o preço ele vai dar outra pernada de alta. E foi o que aconteceu aqui, o preço deu uma pernada de alta, teve as mínimas e as máximas nos dizendo que seria um padrão de bandeira, e aqui no fundo da nossa bandeira nós vemos um padrão de candle, que seria um padrão de alta. Significa que, olha aqui, ó, o preço descendo cada vez mais, chegou nesse exato momento, formou um doji, e na próxima vela rolou uma vela de força de alta, rompendo a máxima do nosso último candle e rompendo 50% a máxima do nosso candle anterior ao nosso penúltimo candle. Ou seja, se você tivesse entrado nesse candle aqui, você buscaria no máximo aqui uns 90% de lucro, mais ou menos. Seria uma análise boa. E é sobre isso. Eu vou buscar mais um padrão aqui e para esse vídeo não ficar muito longo e não muito cansativo também, eu vou estar trazendo mais vídeos assim sobre estudo, sobre conhecimento para cada vez mais me aperfeiçoar nesse mercado. E quem quiser trocar ideia, falar sobre algum tipo de conteúdo ou sobre o mercado, sobre alguma coisa que não entendeu, a gente pode estar trocando essa ideia, e trocar conhecimento nunca é demais. Falou? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem viu até agora. Deixa um comentário, um like no vídeo e compartilha com mais 10 pessoas se você quiser. Falou? Fica com Deus aí, tamo junto.